Olha só essa estrutura. Você consegue identificar o que é e para que serve? O lançamento parece de um navio, mas a estrutura não. E perceba o tamanho, aqueles pontinhos ali são pessoas. Olha ela no lado dos navios de carga. E aí, algum palpite? Isso aí, acertou. É usada para construir pontes sobre a água. Olha essa ponte aqui enorme. É a ponte marítima mais extensa do mundo. Você já se perguntou como que conseguem construir elas? Quer dizer, são toneladas de água e dezenas de metros de profundidade. Como a fundação é feita e qual a função dessa estrutura? Mas antes, queria agradecer ao World of Warships, o patrocinador deste vídeo. Ele é um jogo gratuito de guerra naval para computador. São mais de 44 milhões de jogadores. Os mais de 400 navios de guerra são extremamente detalhados e realistas, baseados em documentos históricos. Eu geralmente jogo com os encouraçados e os cruzadores, mas tem também os contratorpedeiros, os porta-aviões e olha só, agora tem submarinos. São também diversas nacionalidades de navios, inclusive 2 brasileiros. Você pode jogar com o Almirante Abreu e o Juruá. Ah, também tem eventos. Olha esse que eles fizeram do Godzilla contra o King Kong. E esse do Azur Lane. Gosta de algo mais futurista? Olha esse. Então clica aí no link da descrição do vídeo e já deixa baixando gratuitamente o jogo. E para quem se registrar nesse link e utilizar o código ESTRONDO, vai ganhar o cruzador brasileiro Almirante Abreu, com camuflagem permanente da Ordem Progresso, 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Além de você se divertir, vai dar uma grande força ao canal. Agora vamos ver como as pontes são construídas sobre a água. Existem diversas técnicas para construir a fundação de uma ponte. Uma delas é cravando estacas, que podem ser de madeira, de metal ou de concreto pré-moldado. Para isso podem ser utilizados, por exemplo, martelos pneumáticos, hidráulicos ou de queda livre. Uma outra técnica que é muito utilizada nessas pontes gigantes são as chamadas ensecadeiras. Elas são estruturas de contenção que são montadas na região onde será construída a fundação da ponte. Elas podem ser de diversos tipos, como vamos ver mais adiante. Depois de alocadas, se drena toda a água interna e draga-se a lama com bombas, expondo o leito do rio ou do mar. Dessa forma, as atividades podem ser realizadas como se fosse estar em solo firme. Por exemplo, perfurando o solo, inserindo armações de ferro e realizando a concretagem. Mas a diferença de pressão entre os dois lados da parede pode ficar bem grande conforme a profundidade aumenta. E com isso, a água pode começar a se infiltrar pelo solo, para dentro da ensecadeira. Esse é o mesmo fenômeno que leva ao rompimento de diversas barragens. At 11:57 a.m. on June 5, 1976, the Teton Dam collapsed, flooding homes, farms in the upper Snake River Valley with 80 billion gallons of water. Ele é regido pela Lei de Darcy, que varia em função da permeabilidade do solo, da diferença de pressão entre os dois lados da parede, que depende da profundidade da água, e do comprimento do caminho do fluxo do fluido através do solo. Esse comprimento poderia ser aumentado com a construção de uma parede mais espessa, ou, no caso das ensecadeiras, inserindo as suas paredes mais profundamente no solo. Em alguns projetos, a profundidade ideal que elas devem ser inseridas no solo torna o projeto inviável, e compensa-se isso com o bombeamento constante dessa água infiltrando na área de trabalho, o que também ajuda caso tenha algum vazamento através das conexões entre as paredes. No final, bombeia-se a água para dentro da estrutura novamente, de maneira controlada, e remove-se as paredes de contenção, ficando somente a fundação. O projeto da ensecadeira deve ser feito com extrema cautela para evitar pontos fracos que possam comprometer toda a estrutura, a levando ao colapso e inundando uma área que poderá ter pessoas trabalhando. Mas a maioria dos seus trabalhos internos só são realizados quando a água está calma. Nessa situação, é mais fácil identificar possíveis falhas na estrutura, que ocorrem mais lentamente, de maneira previsível. Além disso, algumas bombas de água de emergência geralmente são instaladas no local para aumentar o tempo de evacuação disponível em caso de algum vazamento. Essa técnica também é utilizada em outros projetos na água, como na construção de grandes barragens permanentes e em portos. Uma maneira de construir essas ensecadeiras é com barragens de terra ou de concreto. Se for de terra, como ela é permeável, geralmente é necessário bombear água constantemente, além de também apresentar um risco maior de rompimento.
Uma outra forma é com pranchas de metal que são cravadas no solo com martelos, como os pneumáticos, e conectadas entre si, além de ser aplicado um selante ao longo das conexões, fazendo a vedação da água. As paredes também são reforçadas internamente com vigas de metal. Se o solo for muito rochoso ou a profundidade para cravá-las no solo for muito grande, uma alternativa para que a estrutura não se mova é construir diversas células de ensecadeiras de metal. Elas são preenchidas com material do solo, como terra, areia ou rochas, para que fiquem ancoradas. Esse tipo de estrutura é bastante usado quando a área de construção for muito grande. Há ainda diversos outros tipos, como as infláveis com água. Porém, conforme a profundidade da água aumenta, as ensecadeiras começam a ficar inviáveis e com maior risco à segurança, devendo ser cada vez maiores e mais reforçadas para aguentar a pressão. Mas um método cada vez mais utilizado é o dessa estrutura peculiar que vimos antes. Ela é chamada de caixão. Apesar de serem usados há séculos, os recentes avanços nas tecnologias de construção os tornam uma das técnicas mais modernas atualmente. Ele geralmente é feito de metal ou de concreto reforçado, com o topo e o fundo podendo ser aberto ou fechado, mas geralmente o topo é aberto. Ele pode ser construído em solo firme ou através de docas flutuantes, bem próximos da obra final. Essa doca chamada Kudira, da empresa Acciona, mantém um recorde mundial. Ela consegue construir um caixão de concreto reforçado quase na altura do Cristo Redentor. Isso tudo feito numa embarcação, como uma impressora 3D gigante. Nesse caso está mais para uma fábrica flutuante, porque são pessoas que fazem a construção. Depois de pronto, o caixão é transportado até o local da obra. Aqueles com o fundo fechado podem ser colocados em uma barcaça ou ir flutuando por conta própria, tendo apenas rebocados. Apesar do peso, o volume do caixão é tão grande que ele flutua. Já os com o fundo aberto podem também ser transportados por uma barcaça ou coloca-se um fundo provisório no caixão para que flutue igual aos outros. Outra alternativa é utilizar flutuadores auxiliares, como balões de flutuação ou tanques de aço. Assim como os outros, também são posicionados por rebocadores. No caso dos caixões com o fundo fechado, antes de baixá-lo, o leito do rio precisa ser nivelado. Isso é feito utilizando barcaças para alargar material rochoso no leito do rio. Com o caixão no lugar, as suas câmaras são inundadas e ele é afundado até o leito do rio ou do mar, sendo içado pelas embarcações com o auxílio de gruas para controlar a descida. Também podem ser utilizadas estruturas metálicas cravadas no leito para guiar o caixão. A descida é a parte mais delicada da operação, pois existe o risco de a estrutura se desestabilizar e tombar, ou de a correnteza o arrastar e ele acabar na posição errada. Já na posição final, ele é então preenchido com concreto, areia ou rochas para aumentar o peso e a estabilidade. Por fim, o pilar da ponte pode ser construído. Caso a parte superior fique submersa ou muito próxima da superfície e deseja-se construir o pilar da ponte em um ambiente seco, pode ser montada uma ensecadeira provisória no topo dele, sendo removida no final. Já os caixões com o fundo aberto possuem uma borda inferior cortante que facilita sua penetração no solo com o próprio peso. Jatos de água de alta pressão também podem ser instalados na base das paredes laterais, diluindo o solo e facilitando a penetração. Dependendo da profundidade, outras seções também podem ser adicionadas em cima, sendo conectadas através de juntas na região de contato. Mais seções também aumentam o peso, cravando mais o caixão no solo. Além disso, dentro deles há tubos conectados a bombas que fazem a dragagem da lama do leito, permitindo introduzir ainda mais a estrutura no solo. Isso também pode ser feito por gruas especiais com balde de maxilas. Nesse caso, com o fundo aberto, tubos de metal podem ser cravados no solo, que é então perfurado, inseridas armações de ferro e largado concreto, formando pilares que serão unidos à base da fundação. No final, o fundo é selado com concreto, a água interna é bombeada fora e ele pode ser parcialmente ou totalmente preenchido com concreto armado. Ao contrário das ensecadeiras, o caixão passa a fazer parte da fundação de forma permanente. Essa técnica apresenta um tempo de implementação em torno de 6 a 7 horas, já as ensecadeiras de vários dias. Além disso, geralmente as ensecadeiras são utilizadas em profundidades de água de até 18 metros. Já os caixões podem ser usados em profundidades bem maiores, e também quando as forças laterais da água forem muito grandes. Eles também podem ser utilizados, por exemplo, para fixar geradores eólicos em alto mar. Há ainda os caixões pneumáticos ou pressurizados. Eles são em formatos de sino fechados em cima que são cravados no solo, mas não são mais muito utilizados por questões de segurança.
Vamos ver mais sobre esse caixão de metal do vídeo. Ele possui 62,4 metros de comprimento, 32,4 de largura e 34 de altura, sendo composto por 3 seções menores. As paredes são duplas para ter uma maior resistência, alcançando a espessura de 1,8 metro, que são parcialmente preenchidas com concreto. Cada caixão desses pesa 2.900 toneladas, lembrando que um carro pesa em torno de 1 tonelada. Ele foi feito em um estaleiro na encosta do rio onde a ponte estava sendo construída. Levou apenas 2 horas e 10 minutos para o lançamento, flutuação e posicionamento. Ele é um caixão com o fundo aberto. Para fazer o transporte até o local, foi utilizado flutuadores auxiliares, sendo posicionado com rebocadores. Ele foi usado para construir o mastro principal da ponte sobre o rio Ushui Yangtze, na China. É uma ponte estaiada do tipo harpa que sustenta um tabuleiro, que é a pista, com um vão livre de 808 metros de extensão. Esse mastro principal que fica na fundação daquele caixão que vimos tem 269 metros de altura. O mastro da ponte estaiada Otávio Freitas de Oliveira, em São Paulo, possui uma altura de 138 metros. Para quem já viu ela, pensa que essa, feita na China, tem quase o dobro da altura. Ela foi finalizada no final de 2020 e liberada para o uso agora, 25 de setembro de 2021. E olha esse outro caixão aqui com 72 metros de altura, que foi utilizado em uma outra ponte. Dá para ver que eles podem ser usados em profundidades bem grandes. Mas vamos ver uma última técnica em que não é necessário remover a água de dentro da estrutura. Sabe aqueles pilares que vimos antes que firmam o caixão aberto no solo? Este processo é similar. A diferença é que esses pilares vão até lá em cima na superfície, onde ficará a fundação da ponte. É a técnica de tubulões. Primeiro, estacas metálicas tubulares, também chamadas de camisas metálicas, são cravadas no solo. Depois é escavada a lama de dentro dos tubos e um tanto do solo abaixo deles, geralmente perfurando o solo rochoso. A armação de ferro é então posicionada e o concreto é largado. Como o concreto é mais denso que a água, não é necessário bombear ela para fora do tubo. Conforme o concreto é injetado, vai expulsando a lama e a água para cima. Ele deve ser injetado diretamente lá no fundo do poço, usando técnicas especiais para evitar turbulências e a diluição dele com a água e a lama, o que o enfraqueceria. Essa animação do vídeo ilustra a construção da ponte Central Bequimão, no Maranhão. Essa técnica também foi usada na ponte Rio-Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Nela foi usada no mínimo 10 dessas tubulações com 1,8 metro de diâmetro para cada uma das fundações, alcançando rocha sólida para sustentar a ponte. Como há a perfuração do poço, essa técnica pode ser aplicada em qualquer tipo de solo, até mesmo nos rochosos, além de permitir atingir grandes profundidades e de ser uma das mais econômicas, sendo muito utilizada atualmente. E é basicamente assim que se constrói a fundação de uma ponte em um rio ou no mar. Apesar de fácil de se entender os conceitos, os desafios são grandes. E se você gosta de desafios e batalhas emocionantes, não se esqueça de baixar e jogar gratuitamente o World of Warships. Um agradecimento especial a eles por terem patrocinado esse vídeo. Obrigado também a você pela companhia e aos membros do Clube Integrando Conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!